cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa pela rede Manaim de televisão, o programa Salvação. Este é o segundo episódio deste programa que tem sido uma bênção para o nosso coração, para você que nos assiste. O programa de hoje, o tema será Salvação e o Amor de Deus. No programa anterior, nós vimos Salvação, Ato e Processo. O pastor Wallace esteve aqui conosco, os irmãos puderam assistir, foi um momento especial. E hoje, neste episódio, nós temos também um professor que está sempre aqui no Manaim, falando sobre salvação, falando sobre batismo com o Espírito Santo. Nós vamos chamar aqui para estar conosco o pastor Marcelo Ferreira, professor aqui do Manaim. Pastor Marcelo, bem-vindo ao programa. Paz do Senhor, Gilberto. Uma alegria estar aqui junto contigo. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre salvação e o amor de Deus para a vida do homem. A doutrina de salvação é uma grande manifestação do amor de Deus por nós. E há dois pontos ali que me tocam muito e que são maravilhosos. O primeiro ponto, Gilberto, é o fato de, ao estudar a doutrina de salvação na palavra de Deus, você descobrir que Deus te amou antes que você existisse. Para Deus. Isso é extraordinário, quando você percebe, os seus pais ainda nem existiam, você nem tinha um nome ainda, e Deus já te amava, porque Deus não tem futuro, passado, Ele vive num tempo eterno. Isso é muito profundo, hein? É maravilhoso. Ou seja, você já nasce debaixo desse amor, nele existimos, nele nos movemos. Por isso a expressão da palavra, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E outro ponto que eu acho que é uma grande manifestação do quanto nós somos amados pelo Senhor é a espera e a forma com que Deus cuida de nós até o dia do chamado. Porque uns são chamados com 60 anos, outros com 16 anos, outros com 14, outros com 40 anos. Mas até o dia que você nasce e até o dia do chamado, muitos vivem no mundo, cresceram no mundo, nasceram em lares que não tem ninguém convertido, foram para o mundo, tiveram uma vida mundana, mas todo esse tempo Deus te preservou para o dia da salvação. Por quê? Porque Ele não leva em conta o tempo da ignorância. E quantos de nós, nesse tempo, antes do chamado, demos as costas para o Senhor? Quantas vezes nós até ferimos a palavra ou quem serve ao Senhor, mas Deus não levou em conta a nossa ignorância. Então eu acho maravilhoso esse fato dele nos preservar até esse dia, porque podia ter um acidente de carro, podia ter um problema, não. Deus nos preservou para a salvação. Quando você está falando isso, eu fico lembrando da minha vida, porque eu vi quando eu tinha 18 anos. Então, aquilo que eu vivi para trás, o Senhor não leva em conta, não é isso? Não leva em conta. E cada um que vai estar assistindo pode lembrar, antes de você se converter, aquela quase morte numa BR, em frente a um caminhão, aquele acidente que você quase foi, aquela enfermidade em que a sua mãe quase perdeu, tudo ali já era a mão invisível dele, o amor dele cuidando de você. Porque se naquela estrada você tivesse morrido, você ia morrer sem salvação. Se naquele hospital você tivesse morrido antes do dia do chamado, você ia morrer sem salvação. Então Ele nos amou mesmo quando nós ainda não amávamos. E encerrando assim um terceiro ponto, é falar do dia do chamado. Esse é o maior dia da nossa existência. Não há um dia maior que esse, antes nem depois. Então todos aqueles que conheceram o dia da salvação devem ser muito gratos ao Senhor. O dia da salvação é o dia do chamado, que vem com evidências. Às vezes é um dom espiritual que foi entregue, é uma mensagem poderosa que você viu no culto, que falou toda a sua vida. É um evangelista que te achou na rua, foi no sonho uma noite. Quer dizer, o chamado é uma experiência. Por isso que não há um único formato. Então, quem conheceu o dia da salvação, conheceu
o maior dia que existe na existência do homem. Pastor Marcelo, para completar o programa de hoje, nós vamos chamar um pastor aqui também que teve uma experiência maravilhosa de salvação. Eu gostaria que o senhor ficasse conosco mais um pouco aqui. Chamar o pastor Anderson Loyola. Pastor Anderson, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Alegria. Pode ficar aqui, pastor Marcelo. Fica conosco aqui. Anderson é de João Neiva também. E ele serviu no exército aqui em Vila Velha, né? Na Grande Vitória, e teve uma experiência marcante de salvação. Ele vai contar para nós aqui, para aqueles que nos assistem, esta experiência de salvação. Pastor Anderson, a palavra está com o senhor. Obrigado. A minha experiência de salvação, ela aconteceu no ano de 1995. Eu tinha saído de João Neiva para o serviço militar aqui em Vila Velha. Ou seja, você tinha uns 18 anos, não é isso? 18 anos. 18 anos. Isso. Um dia, eu saindo do quartel à noite, estava de folga, falei assim, vou lá na Praia da Costa dar uma volta. Passando ali em frente à escola marista, eu ouvi uma voz, Maranata. Glória a Olhei, Deus. não tinha ninguém, continuei caminhando. Ouvi a voz de novo, Maranata. E você já conhecia a Igreja de Maranata? Já tinha ouvido falar da Igreja Eu de Maranata? nunca tinha ouvido falar de Maranata, mas foi uma palavra que me despertou. E o projeto de Deus é tão maravilhoso que eu continuei caminhando. No primeiro cruzamento da avenida, eu encontrei uma família, um casal com uma criança. E quando eu olhei, eles tinham na mão uma coletânea, era uma coletânea pequena, cinza, e estava escrito Maranata. Glória a Deus. E eu ali cumprimentei e falei assim, vocês são da Maranata? Ele estava de terno, eu falei assim, eles devem ser crente. Ele falou assim, sim, nós somos da Maranata. Aí ele falou assim, nós estamos mais próximo lá da prainha, que era perto do quartel, né, onde que eu ficava. E ele falou assim, você vai voltar aqui tem uma próxima, aqui tem uma igreja. Eu entrei naquele dia, naquele culto, e aquilo que o pastor Marcelo falou, aquele dia marcou a minha vida. Glória a Deus. Porque o Senhor me visitou naquele culto, através dos louvores. O louvor que falou muito ao meu coração foi cantarei, cantarei Hosana, viva ao Rei. Glória a Deus. E aquilo ali foi tocando meu coração e o Senhor começou a me visitar. Eu recebi assistência e voltei para o quartel. E o Senhor tomou a minha vida. Eu comecei a chorar, me quebrantar. Eu senti que algo dentro de mim. Eu cheguei ali no quartel, fui para o alojamento, né? Fez todo ali um processo de militar fácil para entrar no quartel. Eu fui para o alojamento e tinha um amigo meu, a gente dividia o beliche. Ele falou assim, olha, falei com ele, companheiro, entrei na igreja, Maranata, eu não conhecia, e eu senti algo nesse culto, eu senti uma presença, uma alegria, uma paz que eu nunca havia sentido em lugar nenhum. Glória a Deus. E ele disse assim, olha, você foi visitado por Deus. Então essa foi a minha grande experiência, minha grande experiência de salvação. Aí depois, né, eu fui com outros amigos, fui conhecendo, fui frequentando ali a igreja em Vila Velha, a gente fazia a madrugada, aos cultos meio-dia, Ó, os cultos à noite. os irmãos estão ouvindo o sinal aí, porque nós estamos aqui no Manaim. Isso aí é o sinal para recolher. Mas isso é bom. Pode continuar. Então eu comecei a assistir os cultos, né? E Gilberto, Eu fui... o exército está acostumado, né? Isso Na época... Sei que ele assustou. É hora de recolher, hein? É isso aí. Então eu continuei, né, a frequentar a igreja, tendo as experiências, né? Mas o dia que eu aceitei o Senhor foi num culto também, né?
que o pastor pregou a mensagem e aquela mensagem eu guardo comigo até hoje. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo: sobe aqui, que eu mostrar-te-ei as coisas que em breve devem acontecer. Essa foi a minha experiência de salvação, de conversão. Esse dia marcou a minha vida. Maravilha, pastor Anderson. Obrigado por essa contribuição aqui no programa. E aproveitando o pastor Marcelo, que fala também nossos seminários, ele fala sobre batismo com o Espírito Santo. Então, o primeiro dia que ele teve a experiência com o Senhor, foi batizado com o Espírito Santo. Aquilo que o pastor Redeuti até nos ensinou, né? Verdade. Com uma revelação que você deu a ele, que a primeira coisa no seminário, batismo com o Espírito Santo, que é a aula que o senhor dá. Gostaria até que o senhor concluísse aqui, encerrasse esse programa nosso aqui, esse programa especial, Salvação, o amor de Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele não segue uma regra humana ou uma ordem estabelecida. Ele pode acontecer em qualquer momento. Na primeira vez que a pessoa entra na igreja. Há casos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo que nem tinham ido à igreja ainda. Eu já vi casos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo durante a noite, num sonho. Ele teve um sonho, no sonho ele era visitado, acordou chorando. Glória a Deus. E ali no sonho, durante a noite, eles foram batizados com o Espírito Santo. Que é a diferença do batismo nas águas, que vai ter um dia, um local, uma escolha. Porque o batismo nas águas, Gilberto, é uma decisão do homem. Ele decide se quer ou não batizar. O batismo com o Espírito Santo é uma escolha de Deus. É um ato soberano do Senhor. Agora, todos aqueles que tiveram uma experiência de salvação, eles precisam buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai te dar poder, condições de preservar a salvação, de entrar no processo. Ele teve a experiência e a grande bênção de já ser batizado com o Espírito Santo. Na hora que ele é batizado com o Espírito Santo começa o processo de transformação. E um processo na vida do pastor Anderson que deu certo. Hoje é um pastor, É né? isso aí. Então, por isso que é importante todos que tiverem uma experiência de conversão, uma experiência de salvação, devem buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastor Marcelo, agradeço muito a sua presença aqui, pastor Anderson. E, meus queridos que nos assistem, assim nós encerramos mais um episódio do programa Salvação. Este episódio, o tema Salvação e o amor de Deus. Até o próximo episódio e que o Senhor possa te dar experiências de salvação. Você que já tem uma experiência de salvação e quer contar para nós, quer compartilhar conosco a sua experiência de salvação, coloque o seu celular no QR Code que está aparecendo, conte a sua experiência. Se a sua experiência é uma experiência marcante, quem sabe um próximo programa você vai estar conosco aqui contando a sua experiência maravilhosa de salvação. A paz do Senhor a todos.